do curso de atualização de transporte de cargas indivisíveis, dando continuidade à nossa aula sobre noções de primeiros socorros. Aula 17, falaremos sobre sinalização do local do sinistro, acionamento dos recursos, cuidados com a vítima e o que não fazer. Vamos lá então. Nós terminamos então aqui a última aula, falamos sobre a verificação dos riscos iminentes, falamos do estacionamento adequado e agora a gente fala sobre sinalização do local e do tráfego, fechando a questão da segurança pessoal do local e das vítimas, né? Então vamos lá. Sinalização do local do sinistro. Muitas pessoas acreditam que os primeiros socorros são iniciados no atendimento da vítima, mas na maioria das vezes não. Na verdade, os primeiros socorros começam com a sinalização do local do sinistro, haja vista que um local mal sinalizado pode provocar novos sinistros. Ou seja, a pessoa que vai prestar os primeiros atendimentos deve cuidar primeiro da sua própria proteção, para só depois garantir a segurança da vítima e do local do sinistro. Para garantir a segurança do local do sinistro, segue algumas regras fundamentais na hora da sinalização. Veremos então quais são essas regras. Termine de sinalizar em um ponto em que o sinistro ainda não possa ser visto por outros condutores. Desta forma, os motoristas poderão reduzir a velocidade, parar ou desviar do local. Então, imaginemos que a gente vai dar a ideia de que o início da sinalização ele começa ali na zona quente, certo? Então, eu me posiciono ali próximo do veículo, ali do sinistro, e saio contando os passos, que daqui a pouco falaremos sobre isso. Né? Eu não preciso ir lá dentro da zona quente e começar certinho os passos. Eu pego mais ou menos uma ideia da distância ali e já começo a contar. Também não precisa ser muito rígido nessa contagem, no sentido ali de contar certinho com uma régua, vamos dizer assim, né? Então eu vou dando as passadas ali, daqui a pouco vamos mostrar, como eu já disse, e eu vou fazendo a contagem. Deu a contagem, eu vou colocar o triângulo de sinalização. A partir daí, eu continuo a contagem e vou me afastando cada vez mais do local do sinistro, da zona quente. E onde que eu paro, professor? É o que está falando o texto. Quando eu não puder mais ver o sinistro, eu olhar para trás e eu não ver mais o sinistro. Mas por quê? Porque quanto mais longe a sinalização chegar, é a que a gente está falando sobre a questão da melhoria, né, pessoal? Quanto mais longe a sinalização chegar, mais seguro eu estarei de trabalhar lá na zona quente. Porque aí o veículo que vem de encontro, quando ele observar a primeira sinalização, ele vai estar longe ainda do lugar. Então ele vai ter bastante tempo para diminuir. Ele vai olhar ali aquela primeira sinalização e ele vai pensar assim, aconteceu alguma coisa lá na frente, porque eu não sei o que é. E aí ele já vai diminuir a velocidade. Quando ele se deparar com um sinistro, ele já vai estar com a velocidade diminuída, reduzida. Então essa é a ideia, tá certo? De eu levar essa sinalização, terminar de sinalizar o mais longe possível, que é a ideia de quando eu olhar para trás, eu não ver o sinistro. Tudo bem? É lógico que esse local, a partir da primeira sinalização, que eu faço com triângulo, eu vou colocar o quê? Eu vou colocar galhos de árvore, arbustos, né? E eu não ponho na rodovia, eu vou colocando no acostamento, tá certo? Para fazer essa contagem também, eu também não vou no meio da rua, eu vou ali contando no acostamento, andando no acostamento, tá certo? E eu vou largando ali de 200 em 200 metros, eu vou deixando ali o arbusto, um galho de árvore, de forma que vai informar o condutor que lá na frente vai ter um sinistro, ter uma zona quente. Todo trecho deve ser demarcado, desde o início do sinistro até o local que deve ser sinalizado pelos condutores que vão se aproximar. Para sinalizar o local, utilize preferencialmente o triângulo de segurança localizado no veículo. Então a ideia, vamos imaginar que eu estacionei o meu veículo depois, porque não tem nenhum risco. Então eu ultrapasso depois, né? Passo do sinistro, ultrapasso depois. Pego o meu triângulo do meu veículo, né? Se for seguro, de forma rápida, eu pego um triângulo de um dos veículos que está no sinistro ali e já saio fazendo a contagem de um lado e do outro,
Tudo bem? A partir desses dois triângulos, aí que eu vou colocando esses arbustos ou esses galhos de árvore ou capim, tá bom? Durante a noite ou com neblina, este cuidado deve ser redobrado, ok? Materiais luminosos, lanternas, pisca-alerta e faróis dos veículos podem ser utilizados para sinalizar o local e evitar novos sinistros. Tome cuidado com o farol, tá? Não ligue luz alta porque só vai atrapalhar. Então deixe o veículo. A ideia de estacionar o veículo não é no acostamento, é fora do acostamento, tá certo? E a partir daí deixe com o farol ligado e com o pisca-alerta, tudo bem? Encerrado o atendimento e não havendo mais equipes especializadas no local, retire da pista a sinalização de advertência do sinistro e outros objetos que possam representar riscos ao trânsito de veículos. Não retire os veículos. Se o seu veículo está envolvido no sinistro, deve ser deixado no local onde parou para não infringir o inciso 3 do artigo 176. Porém, caso o veículo esteja causando uma situação de um perigo como um novo sinistro, a ação, se for considerada segura, é removê-lo e justificar a autoridade de trânsito assim que possível. Lembram que nós falamos lá no artigo 176, aqueles incisos, né, que um fala que eu não posso remover o veículo do local, que eu só posso remover depois que a autoridade mandar? Muito bem. Só que existem situações que o veículo está ali na zona quente e ele está trazendo um problema. Imagine, por exemplo, um veículo que ele está pingando combustível, né, ou pingando óleo, certo? Então, eu posso pegar, dentro da possibilidade, eu não vou tirar a vítima, eu não vou arrastar a vítima está no chão. Eu não posso mexer na vítima, então eu vou mexer no veículo. Então eu pego esse veículo, uma vez esse veículo derramando combustível, pingando combustível. Eu pego, se der para fazer isso, eu empurro esse veículo, tiro ele da rodovia, coloco ele fora do acostamento ali, onde tem a terra, onde tem chão, terra. Porque na hora que esse combustível pingar no solo, o solo já vai absorver esse combustível. Tudo bem? Porque lembrando que o asfalto vai estar quente, é uma situação que esse combustível pode evaporar, pegar fogo, né? Causar um incêndio. Eu levando esse veículo para o chão, para uma grama, para a terra, na hora que esse combustível pingar, ele vai ser absorvido pela terra, pelo solo. Então é algo mais seguro, mas eu só posso fazer isso dentro de uma condição de segurança, com auxílio de outras pessoas, certo? Para que eu não mexa na vítima. Mas aí eu preciso fazer isso e informar quem? Informar a autoridade judicial que eu fiz isso em decorrência de uma situação que poderia causar um maior prejuízo ali para a zona quente, tá bom? Mesmo que o sinistro cause um afunilamento da via, o trânsito precisa fluir para não causar novos sinistros. Além disso, se os condutores pararem ao longo do trajeto, poderão dificultar a chegada do resgate. Portanto, alguém precisa sinalizar para que os populares não parem na pista e orientar para que sigam o trajeto com segurança. A ideia, pessoal, dentro da possibilidade, sou eu utilizar as outras pessoas para realizar ali um sig-pare, alguma coisa ali que eu divida a outra pista em duas, né, de forma que os veículos continuem trafegando, para facilitar, inclusive, e não causar congestionamento, facilitar a chegada do socorro especializado, tá? Uma outra situação que eu não disse aí, mas já vou falar, dentro da possibilidade, eu pedir para que duas pessoas, cada uma vá para um lado da pista, e fiquem o mais distante possível, sinalizando com uma camiseta, um pano, informando, né, pedindo que os veículos que se aproximam diminuem a velocidade, né, de forma ali que reduza também o risco ali na zona quente. Essas pessoas elas devem estar no acostamento, de frente para o fluxo dos veículos, nunca de costa, né? Eles devem observar a aproximação desses veículos, fazerem contato visual com o motorista e solicitarem que o veículo diminua a velocidade, né? De forma, com os gestos, né, do condutor, aqueles gestos que nós já conhecemos de diminuir a velocidade, de forma que ele também não coloque a sua vida em risco. Nada dessa pessoa ir para o meio da pista, ficar lá né, balançando os braços no meio da pista. Não, essa pessoa tem que estar num lugar seguro, no acostamento ali, né, de forma que informe ao condutor com segurança que ele deve já ir diminuindo a sua velocidade.
De acordo com a resolução, início da sinalização do local do sinistro. De acordo com a resolução 36 de 1998 do CONTRAN, o condutor deverá acionar de imediato as luzes de advertência, que é o pisca-alerta, providenciando a colocação do triângulo de sinalização ou equipamento similar à distância mínima de 30 metros da parte traseira do veículo. Isso aqui é uma resolução de 1998, olha só, logo que saiu o CTB é de 1997, e ela traz como referência esses 30 metros de uma distância mínima, porque nós sabemos que a menor velocidade regulamentada em uma via é a via local, é de 30 metros. Então subentende-se que se um sinistro ocorrer numa via local, 30 metros, né, 30 km por hora, 30 metros. Agora, no momento que essa via for aumentando a sua velocidade regulamentar, aumenta-se a distância da colocação da sinalização, certo? No entanto, a distância exigida na norma, na maioria das vezes, é insuficiente, considerando a velocidade do trânsito, as condições do tempo e da via, entre outros. Por isso, os protocolos de direção defensiva e primeiros socorros para atendimentos de sinistros de trânsito recomendam que a sinalização seja estendida numa distância considerando essas variações e que seja proporcional à velocidade máxima da via. Em caso de condições adversas, essas medidas devem ser dobradas para garantir a segurança. A tabela abaixo serve de referência para a sinalização o local do sinistro. Então vamos ver aqui a nossa tabelinha, né? Transforme a velocidade da via em metros. Então, se a velocidade da via máxima é 40 km por hora, eu transformo em 40 passos longos. Isso em pista seca. 60 km por hora, 60 passos longos. 80 km por hora, 80 passos longos. 100 km por hora, 100 passos longos. Certo? Então eu transformo a velocidade em passos longos, tá? Porque a ideia é um passo longo ser 1 metro. Tudo bem? E aí, em caso de chuva, neblina, fumaça e à noite, eu dobro essa distância. Então, se era 40 passos, 80, 60, 120, 80, 160, 100, 200. Tudo bem, pessoal? Chuva, neblina, fumaça e à noite, eu vou dobrar os passos. E essa passada, pessoal, aqui é para a colocação daquele primeiro triângulo. Tudo bem? Aí, a partir daí, eu vou colocando arbustos, né, de 200, 300 metros, certo? Ali no acostamento, de forma que eu leve o mais longe possível a sinalização. Vamos imaginar aqui então uma cena, né, para que a gente entenda. Olha aqui, ó. Então nós temos aqui a zona quente, a velocidade da via é 110 km por hora, então eu conto 110 passos longos para um lado, 110 para os outros e coloco o triângulo. Aqui no caso somente um triângulo, aqui foi colocado já arbustos. Eu posso fechar a via dessa maneira, certo? É lógico que eu vou gastar mais arbustos para fazer isso, tudo bem? Tranquilo? Né? Desviando então o sentido dos veículos, né, para o outro lado da pista, ok? Muito bem. O local correto para a colocação do triângulo de emergência leva em consideração 4 fatores muito importantes: a velocidade da via, o tempo, o clima, as condições da via e as condições do trânsito. Tudo bem? Então vamos lá, velocidade da via, porque nós contamos os passos, não é? Então a gente tem que saber a velocidade. O tempo e o clima, porque se estiver à noite, chovendo, neblina, eu aumento, eu dobro. As condições da via, se é aclive, se é declive, não é? E as condições do trânsito, se é um trânsito muito movimentado ou se é um trânsito mais tranquilo. Quando falamos sobre condições da via, temos 2 que obrigam o cidadão a desprezar a zona quente e só começar a contar os passos após o término dessas condições. São elas as alterações do traçado e as alterações por obras de arte. Então, quando nós falamos de condições da via, as condições da via existem 2 que vão alterar o jeito que eu sinalizo. As alterações do traçado e as alterações por obra de arte. Alterações no traçado, pessoal, eu considero curvas, aclives e declives. E obras de arte, pontes e viadutos. Tudo bem? Então vamos pegar aqui curvas. Imagine então que nós estamos numa situação dessa de rodovia, com uma curva assim em S, né? E aí o sinistro ocorreu bem ali na curva. Então, zona quente já foi determinada. A partir dali eu passo ali um risco, né? Um risco imaginário, e eu conto
80 passos. Por que 80 passos, professor? Porque a via é de 80 km por hora. Conto 80 passos, coloco o triângulo, tudo bem? Agora eu vou sinalizar para o outro lado. Passo o risco aqui e deu 60. Eu posso pôr o triângulo? Não, porque o certo são 80. E aí chegou na curva. Então aí eu tenho que desprezar a curva e começar a contar a partir daqui 80 passos. Tudo bem? E aí eu vou colocar aqui o arbusto, né? No caso não tem outro triângulo. Certo? Assim que é o padrão da sinalização. Detalhe, nesse pedaço aqui, ó, eu vou colocar arbustos. Por quê? Porque o veículo ele pode vir aqui e ele vira esse arbusto e ele falar assim, opa, tem algum sinistro ali na frente. E aí ele segue, e ele não acha, não é verdade? E aí ele fala assim, ah, não tem nada não. O pessoal sinalizou e esqueceu de retirar. E aí aqui ele novamente volta a acelerar o veículo. Então, é necessário eu colocar arbustos aqui informando, tudo bem? Tá certo? Que há sim um sinistro à frente. Tá joia? Tá ok? Muito bem. Fechamos então, pessoal, as 3 situações. Análise de riscos, estacionamento do veículo e sinalização. Ok? A partir de agora a gente vai para a segunda ação, que é o quê? Acionamento dos recursos. Então vamos lá. E depois veremos a verificação das condições gerais das vítimas. Acionamento dos recursos. Existem 4 recursos mais comuns que nós acionamos. A Polícia Militar pelo telefone 190, a Polícia Rodoviária Federal pelo telefone 191, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que é o 192, e o Corpo de Bombeiros Militar, que é o 193. Polícia Militar, quando acionamos, sempre que ocorrer uma emergência em locais sem serviços próprios de socorro. Sinistros nas localidades que não possuem um sistema de emergência podem contar com o apoio da Polícia Militar local. Então imagine aí numa cidade pequena, bem pequena, que não possui corpo de bombeiros militar, que não possui, por exemplo, um SAMU. Existem, né? Então aí chamamos a Polícia Militar. Polícia Rodoviária Federal, 191, sempre que ocorrer qualquer emergência nas rodovias federais. No estado do Mato Grosso do Sul, a Polícia Rodoviária Federal não possui veículos UTI móvel para fazer o procedimento de primeiros socorros de resgate, certo? Mas a Polícia Rodoviária é acionada, independentemente disso, porque ela que vai cuidar do tráfego, vai cuidar também da perícia no local. Eles que são os agentes de trânsito que têm competência para atuarem nas rodovias federais. E vai ser acionado o Corpo de Bombeiros ou o SAMU para que realizem esse atendimento ali, buscando as vítimas do sinistro na rodovia. SAMU 192, qualquer tipo de sinistro, tudo bem? Qualquer tipo de sinistro. O SAMU é um serviço aí novo, né? Não tão novo, mas já é novo, e eles têm nos ajudado muito aí, facilitando também, dividindo os trabalhos aí com o Corpo de Bombeiros Militar, tá? É um serviço de excelência sendo prestado aí pelas prefeituras dos municípios. E também podemos chamar o SAMU em caso de mal súbito em via pública ou rodovia, tranquilo? E emergências clínicas, né? Já ocorreram fatos e situações aí de pessoas estarem no trânsito ali, mas sofrerem um mal súbito, uma situação, por exemplo, como uma mulher grávida, né, com gestação, vira a ter o parto. Dentro de um transporte coletivo, ou dentro de um táxi, ou um navio urbano ali mesmo, num veículo, certo? E aí não deu tempo de correr com a vítima para o pronto-socorro, e aí o SAMU foi lá e fez o atendimento ali mesmo. Tudo bem? Tranquilo? Uma emergência clínica, certo? Ou uma pessoa que sofreu um infarto, né? Algumas situações dessas aí, tá bom? Bombeiros 193. Vítimas presas nas ferragens,
qualquer perigo identificado como fogo, fumaça, faíscas, vazamento de substâncias, gases, líquidos e combustíveis e locais instáveis como ribanceiras, muros caídos, vales, etc. O Corpo de Bombeiros, eles têm um equipamento de resgate especializado. Então eles têm aqueles aparelhos que cortam os veículos, eles têm equipamentos de escada que sobem ou que descem, né, ribanceiras que sobem prédios. Então são equipamentos que vão facilitar no resgate em situações de sinistro que requeiram resgates especializados. Além disso, a questão de equipamentos de proteção, os EPIs, né, de proteção individual, e os equipamentos de segurança de emergência também, né, que são utilizados para situações de veículos de produtos perigosos. Tudo bem? Então é por isso que se chama o Corpo de Bombeiros Militar para essas situações. Nós temos também o Serviço de Atendimento ao Usuário, o SAU. Ele executa procedimentos de resgate, lida com riscos potenciais e realiza atendimentos às vítimas. Muitas rodovias dispõem de telefones de emergência nos acostamentos, geralmente dispostos a cada quilômetro. É só retirar o fone do gancho e aguardar a comunicação. O SAU é obrigatório nas rodovias administradas por concessionárias. Tranquilo, pessoal? Muito bem. E o que nós devemos passar de informação ao atendente? Trouxemos aqui basicamente 6 informações necessárias. E em sua maioria é o atendente que pergunta, tá, pessoal? Mas é importante sabermos, porque ele vai nos perguntar. Primeiro, meu nome e número de telefone. Por quê? Para saber quem está acionando o socorro. Tudo bem? Não ter a ideia de que não é trote. Segundo, local com ponto de referência. Tem que ter o ponto de referência, tá bom? Quantidade e tipo de veículos envolvidos. Situação das vítimas, se elas estão graves ou não graves, né? Quantidade de vítimas, tá certo? Pessoas presas às ferragens, se existem pessoas presas às ferragens. Essa informação é muito importante porque quando há pessoas presas às ferragens, o veículo a ser deslocado já é um veículo diferente. E se há vazamento de produtos perigosos, risco de explosão ou incêndio. Tudo bem? São as informações aí necessárias para que eu passe para o atendente que atender a minha ligação. Muito bem. Continuando a sequência, vamos agora para a verificação das vítimas, né, das condições gerais das vítimas. Após cuidar da segurança do local e acionar o socorro médico, o socorrista deve dar atenção especial à vítima. O atendimento à vítima antes da chegada do socorro especializado deve ser realizado apenas em casos em que as vítimas estiverem vulneráveis e não puderem cuidar de si mesmas. Ele é fundamental para evitar que as consequências do sinistro sejam ampliadas. Se a vítima estiver bem, pessoal, pela análise ali visual, tudo bem? Eu converso com ela, troquei ideia com ela, está tranquila, só solicito que ela não se mexa e que ela aguarde o socorro especializado, tudo bem? Não tem que tomar outras providências em relação a ela. O socorrista deve fazer somente o que sabe para não se colocar em risco e para não agravar a situação das vítimas. Portanto, procedimentos como respiração boca a boca, massagens cardíacas, imobilizações, entre outros mais complexos, devem ser realizados apenas por pessoas treinadas e capacitadas, tá? E que tenham equipamento para isso. Tá? Então, pessoal, hoje em dia nós não realizamos mais respiração artificial, que é o que a gente chamava antigamente de respiração boca a boca. Não se faz mais. Tá? Massagens cardíacas também não fazemos mais, é só em casos extremos. E eu vou falar aqui na aula mais para frente. Imobilizações de membros fraturados também não fazemos. Tá? Estancar hemorragias também, controle de hemorragias também não fazemos. Tudo bem? Torniquete também não fazemos. Esses procedimentos complexos não são realizados mais. Ok? Não são realizados mais. Tudo bem? Então, os procedimentos que nós fazemos, sinalizar a via, manter a segurança ali de todo mundo, acionar os recursos e realizar agora
a assistência da vítima, é cuidar da vítima, é mantê-la calma, é pegar algumas informações importantes, que é o que nós vamos passar para vocês agora. Então vamos lá. O que fazer? O primeiro passo é observar a vítima. Ela poderá estar em dois estados. Ela pode estar consciente e ela pode estar inconsciente. Para cada situação, o atendimento será diferente. Mas o importante, independentemente do que fazer, é o controle da situação. Então, controlar a situação, e controlar a situação é como um todo, tá, pessoal? Ter empatia, observar a vítima e ver o que a vítima pode precisar, se colocar no lugar dela. Ter bom senso, ter bom senso. Não mexer na vítima é o mais importante. E sempre manter o contato com o socorro especializado. Vítima consciente. Sempre faça a aproximação pela frente da vítima, evitando o fator surpresa e certificando-se de que ela o veja, sem precisar mexer a cabeça. Eu não posso me aproximar, imagine que a pessoa esteja deitada, a vítima, eu não posso chegar por trás dela, ou pelas laterais. Eu não posso fazer com que ela mexa o pescoço, porque no momento que eu falar com ela, ela vai me buscar, ela vai buscar o contato visual. E a possibilidade dela mexer o pescoço vai ser grande. Então eu preciso chegar para essa vítima de frente com ela, tudo bem? Numa diagonal de frente, tá certo? E eu já conversando com ela, dando meio que a ordem, não se mexa, não se mexa, eu estou me aproximando. Identifique-se. Olá, sou o fulano de tal, estou aqui para te ajudar, fique calmo e não se mexa. O socorro especializado já está chegando. Não adianta eu virar e falar, nós já acionamos o socorro. A pessoa não quer saber se já foi acionado, ela quer saber se já está chegando. Então dê a informação que ela quer ouvir. O socorro já está chegando. Aí você já vai perguntar para ela, posso te ajudar? Essa pergunta é muito importante. Porque a pessoa ela tem que autorizar a sua ajuda. Uma vez ela autorizando a sua ajuda, ela vai solicitar que você auxilie ela, principalmente em duas situações. A primeira é pegando objetos que ela deixou cair na hora do sinistro. É a bolsa que ficou no veículo, ou que caiu da moto, é a carteira, é o celular, é a mochila. É algo que ela sabe que está no veículo e que quando ela for levada para o pronto-socorro, ela quer levar com ela. É algum bem precioso que está no veículo. Um notebook, algo de valor. Ela vai solicitar isso. E a segunda coisa que ela pede é que você entre em contato com os parentes informando para onde que ela será levada. Porque ela sabe que ela vai ser levada. Tudo bem? Então, dê a ele esse sustento. Pega ali a mochila, leve para ela, guarde as coisas, né? Às vezes pede que você guarde o veículo também. Olha, eu vou ser levado, você fica com o meu carro, você guarda ele, você guarda a minha motocicleta. Tá certo? Tranquilo? Busque por informações. Serão de muita importância para repassar às equipes de socorro. Algumas informações são primordiais. Às vezes a vítima ela está consciente, mas daqui a pouco ela já não vai estar. Então é importante que eu saiba, por exemplo, tipo sanguíneo, se essa vítima tem alergia a algum medicamento, se ela tem alguma doença infecto-contagiosa, tudo bem? Se ela está alcoolizada. Tudo isso vai trazer consequências para ela na hora que ela for levada para o atendimento especializado no hospital. E é importante que a equipe de socorro saiba dessas informações. Então, pegue essas informações com a vítima e anote num papel e deixe com ela ali, certo? No bolso dela. Ou guarde com você. Quando chegar o socorro, você encosta e dê ali para o atendente. Tudo bem? Pergunte para o atendente para onde que vão levá-la, para que você informe os parentes daquela vítima. Tudo bem? Seguindo, oriente a não se mexer, nem mexer a cabeça, mesmo que queira olhar para ver o que está acontecendo. As vítimas são curiosas.
ela vai querer saber o que estão fazendo com o veículo dela, com a motocicleta dela, ou se as outras vítimas do sinistro, o que aconteceu com as outras vítimas. Tranquilize-a. Não movimente a vítima, isso pode causar uma lesão secundária ou piorar o quadro clínico. Sempre informe a vítima o que você está fazendo e o que está acontecendo. Isso irá diminuir a curiosidade e as chances dela se mexer. Ouça e dê atenção à vítima, aceitando suas queixas e respondendo às suas perguntas. Tudo bem, pessoal? Seguindo, não minta ou dê informações que causem impacto à vítima. É difícil essa situação, né? Então, se ela perguntar algo, cuidado com a sua informação, porque às vezes essa informação vai causar um trauma a ela, um impacto, um problema emocional, mas também tome cuidado em mentir, tá certo? Seja evasivo em algumas situações. A desestabilização emocional poderá trazer complicações. Então, às vezes a pessoa está deitada lá e aí a pessoa que estava com ela veio a óbito. E aí você fala que veio a óbito, a pessoa pula dali, levanta, está com uma lesão, pode agravar. Tá? Então, não dê informação, mas também não minta. Está viva, né? Fala, eu não sei, o pessoal está cuidando dela lá. Tenta ser evasivo. Permaneça junto à vítima até que o socorro chegue. Procure manter o controle da situação. Já a vítima inconsciente, pessoal, se a vítima não responde aos seus chamados ou está desacordado, ligue novamente o quanto antes e informe o socorro. Aí vai ter que ter um trabalho de contato com o socorro especializado. E eles vão te passar informações para que o procedimento continue, mas sempre recebendo informações do atendente, tá? Por isso que você deve ligar. É possível que o atendente passe algumas orientações, faça exatamente o que ele orientar, é o que nós estamos falando. Deve-se ligar novamente e informar ao serviço de socorro sempre que a vítima desmaiar, começar a falar algo sem sentido, apresentar sangramento severo e começar a se queixar de sede e dor. Então, se você chegou na vítima, a vítima estava consciente, mas ela passou a um estado de inconsciência por causa dessas situações aqui, entre em contato com o socorro. E aí, falaremos do controle dos sinais vitais. Uma vez entrando em contato com o atendente novamente, devido à questão que a vítima está inconsciente, ele vai solicitar para que você controle os sinais vitais da vítima. Os sinais vitais das vítimas são 4. Tá? É a frequência cardíaca, a frequência respiratória, a pressão arterial e a temperatura. A pressão arterial e a temperatura, elas não são analisadas, porque nós não temos equipamentos para fazer essa análise. As únicas duas que são analisadas é a frequência cardíaca e a frequência respiratória. A frequência cardíaca é o número de vezes que o coração bate por minuto. Em adultos saudáveis, a pulsação varia de 60 a 100 batimentos por minuto. Tudo bem? Já a frequência respiratória é o número de respirações que uma pessoa realiza por minuto. Um adulto em condições normais tem uma frequência de 12 a 20 respirações por minuto. Então, frequência cardíaca, a quantidade de vezes que o coração bate em um minuto. Frequência respiratória, quantidade de vezes que a pessoa respira em um minuto. Como que eu vou realizar o controle da frequência respiratória primeiro? Então vamos lá. Verificar se a caixa torácica da vítima se eleva, se ela expande e contrai. Significa que a vítima está respirando. Deve-se, utilizando um relógio, contar quantas vezes ocorre essa elevação em um período de 1 minuto. Então eu marco 1 minuto no relógio e conto quantas vezes ela está respirando, observando a caixa torácica. Se essa caixa torácica está difícil, eu não estou conseguindo observar, eu posso usar um espelho ou a tela do meu celular ou o meu óculos, coloco embaixo do nariz dela e eu vejo se está embaçando. Cada embaçada é uma respiração. E aí eu vou contando. Tudo bem? Para agilizar o trabalho, pode-se, ao invés de contar as respirações de um período de 1 minuto, eu contar 15 segundos e após terminar a contagem, multiplicar o valor por 4. Como assim, professor? Então, ao invés de eu ficar contando 1 minuto, porque demora e eu posso perder a contagem, eu marco só 15 segundos e eu conto quantas vezes ela respirou em 15 segundos. Ah, ela respirou 10 vezes em 15 segundos. Muito bem. 15 segundos vezes 4 não é 1 minuto? Então eu vou pegar as 10 vezes que ela respirou e também multiplicar por 4. Então vai dar quantas respirações? 40. Significa que ela está respirando 40 vezes por minuto. É essa a ideia, tá bom?
E como que eu vou realizar o controle da frequência cardíaca? Colocar os dedos indicador e médio sobre a artéria carótida ou a radial. A artéria carótida, pessoal, ela se encontra no nosso pescoço, certo? Embaixo da mandíbula. Tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. Você pode escolher qual você vai realizar a medição. Nunca dos dois lados ao mesmo tempo. Sempre escolhe ou um ou outro. Tudo bem? Tranquilo? O mais indicado é escolher do lado esquerdo do pescoço da vítima, tá? Joia? Coloca ali bem abaixo da mandíbula dela, do lado esquerdo do pescoço. Tá joia? Muito bem. E a radial, você vai marcar, você vai pegar no prolongamento do dedão, do punho, né? Nós temos o punho, né? Certo? Que é o encontro da mão com o braço, certo? Bem ali, na base do dedão, no punho, você coloca ali seu dedo médio e o dedo indicador e você vai sentir, tá certo? O pulsar da artéria radial, tá bom? Do braço esquerdo, tá joia? E aí, a mesma situação, você vai contar quantas vezes essa artéria, né, ela pulsa num período de 1 minuto. E do mesmo jeito você pode contar 15 segundos e depois multiplicar por 4. Já a temperatura e a pressão arterial, como eu disse para vocês, nós não medimos, né? Porque primeiro, nós não temos um termômetro, também nós não temos o esfigmomanômetro nem o estetoscópio, que são aparelhos necessários para essa medição, tá certo? Então a gente deixa esses de lado. E aí nós vamos fazer essa medição e vamos informar o atendente. Olha, ela está com tantas respirações por minuto, ou ela está com tantos batimentos por minuto. O atendente vai responder, vai virar e falar, tudo bem, deixa ela quietinha aí, daqui 5 minutos você mede de novo. Daqui 2 minutos você mede de novo. Daqui 3 minutos você mede de novo. Ele que vai te orientar, tá joia? Pessoal, por que eu tenho que ligar para ele? Porque ele que vai mandar eu fazer isso. E aí eu vou pegar na vítima. É o único momento que eu pego na vítima. Que eu encosto na vítima. Porque tem uma pessoa mandando, tem uma ordem de um agente público. E aí isso está gravado na ligação. Tá certo, pessoal? É nesse momento somente por autorização dele. Vocês estão entendendo a questão jurídica, judicial em torno disso? Porque hoje não mexe mais na vítima, tá bom? É para deixar bem claro isso para vocês. Perdendo ou sem sinais vitais, o que fazer? Neste caso, deve-se novamente acionar o socorro especializado, explicando a situação e aguardar orientação. O atendente ele tem um controle do local em que o veículo de emergência está do local do sinistro. Ele sabe quanto tempo vai demorar, se está para chegar ou se vai demorar. E ele sabe o quanto tempo tem uma vítima que já está sem os sinais vitais, quanto tempo ela leva para morrer, para vir a óbito. Ele vai fazer esse cálculo. Se dentro do cálculo dele vai dar tempo do veículo de emergência chegar, ele vai virar para você e vai falar assim, tudo bem, não tem problema, fica aí que o pessoal já está chegando. Certo? Agora, se ele, pelo cálculo dele, já está determinado que o veículo não vai dar tempo de chegar, ele vai virar para você e vai falar assim, você sabe fazer massagem cardíaca? Ou ele vai pergunta se alguém que está aí sabe fazer massagem cardíaca. E aí, se você não sabe, você pergunta para alguém. Se alguém souber, ele vai falar para essa pessoa fazer a massagem cardíaca até a chegada do socorro. Caso ninguém saiba, ele vai perguntar assim, se eu te ensinar a fazer, você faz? E aí você vai virar e falar, eu faço, eu não faço. Eu não tenho condições emocionais de fazer. Eu faço. Aí ele vai falar, então põe o teu celular no Viva Voz, que eu vou te ensinar e você vai fazendo. É assim que funciona. Tudo bem, pessoal? Em sua maioria, na maioria das vezes, as pessoas fazem. Tá certo? Porque o atendente, ele está dizendo assim para você, olha, a única solução é fazer isso aí. Ou você faz, ou a vítima vai morrer, porque o socorro está longe ainda.
E aí ele vai te ensinar e você vai fazer. E a maioria das vezes as pessoas fazem. Tudo bem? Tomem cuidado, é o que nós estamos dizendo, com secreção da vítima, com hemorragia, com esse tipo de coisa. Tá certo? Mas ele vai dar a você a opção. Professor, eu posso negar porque eu não tenho condições emocionais? Pode negar. Você vai justificar isso perante o juiz depois, a autoridade, porque vai ser aberto um inquérito policial nessa questão. Tudo bem? Tem gente que não tem condições, tem gente que começa a fazer esse serviço e desmaia. Tá certo? Fazer uma massagem cardíaca é muito difícil. Cansa. Uma pessoa só não vai conseguir, vai ter que fazer um revezamento ali de 3, 4 pessoas fazendo essa massagem cardíaca até a chegada do socorro. Então são N situações, mas sempre com a ordem do atendente. Nunca invente de você pegar e falar, eu vou fazer massagem cardíaca. Você não é agente público, você não é especializado, você não é competente. Então você tem que estar sob ordem de alguém competente e autorizado para que ele solicite e dê a ordem a você. Tudo bem, pessoal? Seguindo. Outras situações. Se durante o atendimento a vítima apresentar fraturas, o socorrista deve orientar para que não se movimente até a chegada do resgate. As vítimas também precisam de proteção contra o frio, sol e chuva. É muito importante que sua temperatura seja mantida, ou seja, que ela não perca o calor do próprio corpo. Então, se você arrumar um cobertor, um casaco, alguma coisa ali para cobrir essa vítima, realize. Portanto, o socorrista deve tomar as providências para mantê-la aquecida e protegida até a chegada do socorro especializado, certo? Muito bem. Cuidados com a vítima, o que não fazer? Vamos lá, nosso último tema. São 4 situações do que não fazer. Não tumultuar o local do sinistro, não movimentar a vítima, não oferecer nenhuma bebida à vítima e não retirar o capacete do motociclista. Vamos lá. Tão importante quanto saber o que fazer é saber o que não fazer durante o atendimento. Estancar a hemorragia, imobilizar um membro fraturado por meio de talas improvisadas, usar o torniquete ou executar a manobra de Heimlich, que é aquela técnica para você retirar corpos estranhos, da garganta, são exemplos de técnicas que devem ser aplicadas por profissionais capacitados. Você não tem a prática, então não inventa. Cabe ressaltar que esses e outros procedimentos complexos, para que sejam realizados de maneira eficiente, necessitam de conhecimentos prévios adquiridos por meio de cursos específicos de primeiros socorros, ministrados por especialistas e com carga horária suficiente para um aprendizado satisfatório. Caso alguma dessas ações seja realizada de forma incorreta, poderá provocar novas lesões ou agravar as já existentes. Portanto, a conduta correta é acalmar a vítima e aguardar a chegada do socorro especializado. Eu acho que já é a 5ª ou 6ª vez que nós estamos falando sobre o mesmo assunto. De tão importante que é esta questão de não fazer o que você não sabe. Não tumultuar o local do sinistro. Sinistro de trânsito é uma ocorrência que chama muito a atenção. Assim, pode haver várias pessoas em torno do local. Para ter o controle da situação, deve-se evitar discussões ou situações que possam fazer as pessoas se alterarem. Neste momento, apontar culpados não vai ajudar no atendimento às vítimas. Não movimentar a vítima. A movimentação incorreta pode resultar em lesões secundárias, provenientes de movimentação de fraturas incompletas, rompimento de tendões ou tecidos, fragilidade da coluna vertebral e medula e possibilidade de sequelas. Ao fazer contato com uma vítima que está dentro do veículo, os primeiros atendimentos devem ser prestados sem movimentá-la. E somente quando há dificuldade de respiração é permitido soltar o cinto de segurança, e se necessário, movimentando a vítima ao mínimo possível. Ao soltar o cinto de segurança, porque o cinto está engasgando a pessoa, tente amarrá-la antes com algum pedaço de pano ao banco, porque se ela estiver desmaiada, inconsciente, e você soltar o cinto, essa pessoa tende a ir para frente. E a partir daí já vai lesionar o pescoço, a coluna, tudo bem? Então, amarre ao banco primeiro com um pano, uma toalha, um pedaço de pano, alguma coisa, uma corda, alguma coisa que vai mantê-la no banco, e aí solte o cinto de segurança, Mas você só vai soltar o cinto se ele estiver engasgando a pessoa. Tudo bem? A pessoa não está conseguindo respirar.
Movimentar a cabeça, pescoço ou tronco da vítima com fratura de ossos da coluna pode afetar a medula. Somente equipes devidamente preparadas podem realizar esse procedimento. Qualquer movimento inadequado pode agravar lesões inicialmente simples, causando danos irreversíveis. Ao tentar tirar uma vítima presa nas ferragens, pode-se aumentar as chances de agravar os ferimentos, ocorrer uma hemorragia e até mesmo reduzir as chances de sobrevivência. É certeza, se você for retirar uma pessoa das ferragens, as chances de sobrevida dela vão diminuir. Não se deve retirar nenhum corpo estranho encravados na vítima, como vidro, estilhaços, madeira ou ferragens. A vítima deve permanecer no local até a chegada do resgate e somente em situações de risco iminente poderá ser movimentada. Quais são as situações que eu posso retirar uma vítima do veículo? Risco de explosão, vias aéreas submersas impedindo a respiração, risco de queda do veículo em ribanceiras, risco de soterramento e inundação. Tá? Tranquilo, pessoal? São nessas situações. E tomem cuidado, porque para eu me aproximar da vítima, em situações como essas, eu estou colocando a minha vida em risco. E aí a gente volta no início da aula, quando nós falamos que primeiro é a minha segurança. Tá? Se um veículo está lá para cair numa ribanceira e eu vou entrar dentro do veículo para tirar a vítima, se o veículo está prestes a explodir, eu vou lá do lado do veículo para tirar a vítima? Eu tenho que pensar nisso. Não oferecer nenhum tipo de líquido, bebida à vítima. Por vezes, vítimas de sinistro de trânsito pedem por água e dizem sentir muita sede. Isso pode ser verdade, mas também pode ser um indicador de complicações no seu quadro clínico. A ingestão de qualquer substância pode interferir de forma negativa nos procedimentos hospitalares. Além disso, a vítima pode ter alteração da consciência e apresentar vômitos, engasgar e aspirar o líquido para os pulmões, o que pode levar à asfixia. Somente um profissional poderá diagnosticar com precisão as condições de uma vítima, mesmo que aparentemente ela pareça bem. Pode estar com lesões internas ou fraturas que deverão ser tratadas no hospital. Não retirar o capacete do motociclista. Geralmente, os ferimentos sofridos pelos motociclistas em sinistros de trânsito são de maior gravidade, visto que eles não possuem a proteção exterior de seus veículos. Recomenda-se não movimentar os motociclistas vítimas de sinistros, pois uma ação errada pode ocasionar ou piorar as lesões. É importante confortar a vítima e tranquilizá-la até a chegada do resgate. Por causa do sinistro, a vítima pode entrar em pânico, se sentir sufocada e tentar tirar o próprio capacete. Neste caso, ela deve ser tranquilizada e apenas a viseira poderá ser aberta. Nem a jugular, tá, pessoal? Não se abre a jugular também, tudo bem? Só se estiver engasgando esse motorista, esse motociclista aí, tá? Que se solta a jugular, porque às vezes é a jugular que está segurando o capacete. Mantenha a coluna cervical da vítima em posição adequada até a chegada do resgate. Ao retirar o capacete, a cabeça é movimentada, o que pode acarretar lesões no pescoço e no crânio. Portanto, a melhor opção nessa situação é acalmar o motociclista e aguardar a chegada do socorro. Retirar o capacete de um motociclista que se acidenta é sempre uma ação de alto risco. Por isso, apenas os profissionais treinados e capacitados podem realizar esse procedimento. O capacete serve como suporte para manter a coluna imóvel. Outras orientações. Não fique ao redor da vítima quando o serviço de socorro estiver atendendo, a não ser que foi solicitado sua ajuda para colocar em prática ações orientadas. Não toque na vítima se você não estiver devidamente protegido contra secreções. Já falamos sobre isso. Não coloque quaisquer substâncias em ferimentos. Reconhecer suas limitações no cenário de sinistro. Eu não sou super-homem, tá certo? Então, eu tenho limitações. E eu tenho que tomar cuidado porque eu tenho que cuidar da minha segurança sempre. Após o socorro, evacuar a vítima para a unidade de saúde. Não se esqueça de retirar materiais e objetos utilizados para sinalizar o local do sinistro, inclusive galhos e arbustos. Ao acionar o socorro, fique na escuta até que o atendente desligue primeiro. Seja rápido, quanto mais rápido suas ações, maior é a chance de sobrevida da vítima. Certo, pessoal? Fechamos então noções de primeiros socorros com a nossa aula 17. Próxima aula a gente vai falar sobre meio ambiente, aula 18. Pessoal, um grande abraço. Qualquer dúvida sobre primeiros socorros,
nos questione aí, mande perguntas que a gente vai estar pronto a respondê-los. Um abraço e até a próxima aula.